Se lembra do apagão das licenciaturas e o fim, né, da formação de professores? Bom, talvez isso não melhore, mas temos um lado bom na história. As novas regras do EAD saíram e elas não são de todo ruins. E, inclusive, respondem algumas perguntas que vocês deixaram lá no vídeo do ano passado sobre o apagão das licenciaturas. Pode dar uma olhada? Alô, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Lucas. Nesse canal a gente fala das letras, do mundo das letras, literatura, filmes, educação, enfim. EAD, né, é uma área muito importante para muitos de nós. Muitos de vocês devem ter feito algum curso EAD, ou pelo menos a faculdade, ou um curso livre e tudo mais. E, bom, foi um ponto de contenção no último vídeo, quando eu falei que as faculdades de EAD e formar professores sem um devido contingente ali, né, sem um quórum suficiente, um número suficiente de horas, interagindo com pessoas ao vivo, né, e nem só ao vivo e a cores, mas presencialmente, que isso era um problema. E é óbvio que não estava atacando quem já se formou. No fim das contas, a graduação é tão boa quanto o estudante. Mas é interessante ver que, bom, né, pode observar que com as regras novas, eles também entendem que isso é um problema, afinal nós temos dados para isso. E vamos dar uma olhada. Primeiro vamos começar com os princípios norteadores, antes de falar quais cursos foram proibidos, né, de serem completamente remotos, EAD, quais têm que ser semipresenciais e quais podem ser liberados, né? E inclusive os que podem ser liberados são um pouco engraçados, mas tem um asterisco ali. Princípios norteadores: educação superior de qualidade, garantia do direito ao acesso, à permanência e à aprendizagem assegurada à excelência acadêmica, independentemente do formato de oferta, desenvolvimento de habilidades e competências diversas mediante o uso das TICs, processo de ensino e aprendizagem e de materiais didáticos diversificados e plurais, valorização do polo EAD como espaço de interação e promoção da identidade institucional do curso e do estudante, valorização da docência, reconhecimento da responsabilidade social das IEs públicas e privadas, instituições de ensino superior, né? Desenvolvimento pleno do estudante para o exercício da cidadania e para a qualificação profissional, promoção da interação. Então, observe, esses pontos aqui da direita, né, valorização da docência e promoção da interação, são questões que eu trouxe lá, né, no apagão das licenciaturas, são problemas que a gente já conhece há bastante tempo e são coisas assim que, desculpa, mas são inegáveis. Você não tem como formar um bom professor se você não tem estudantes interagindo com professores pelo menos metade do tempo, que é o que vai acontecer aqui, mais ou menos. E o que é interessante é que, veja só, promoção da interação. Essas novas regras dão uma importância, né, muito grande para o polo EAD, para que essa instituição de ensino tenha um polo EAD, onde as pessoas podem ir presencialmente, encontrar uma nova figura aí, que vai ser, né, um mediador pedagógico, e que, de certa forma, pelo menos exista a possibilidade de interagir com seres humanos presencialmente, enfim, criar essa experiência, pelo menos o simulacro dessa experiência universitária tradicional, que, querendo ou não, é muito importante, é algo que distingue muito uma formação da outra. Então, em seguida eles uniformizam as definições, que é muito importante que todo mundo tenha, né, um glossário comum. Então só vou, né, dizer quais são os nomes aqui, mas as nuances deles são percentuais, basicamente. Então, atividades presenciais são atividades que estão lá, né, com a sua presença. Atividades, né, de educação à distância são assíncronas, ou seja, coisas que não estão síncronas com você, então gravadas e por aí vai. Atividades síncronas que podem ser à distância, mas, por exemplo, são lives, né, estão ao vivo, onde você pode interagir com a pessoa que está falando ao vivo. E atividades síncronas mediadas, que são interativas, com um grupo reduzido de estudantes, apoio pedagógico e controle de frequência. Como, por exemplo, uma chamada de vídeo em que o seu orientador, a sua orientadora, vai estar junto com você e mais 3 colegas, 4 colegas, por exemplo, e vocês vão estar discutindo os temas dos seus TCCs, por exemplo. Aqui os novos formatos de oferta. Então, presencial é caracterizado pela oferta majoritária de carga horária presencial física, antes era de até 40% EAD e agora é só 30% EAD. Semipresencial, né, no mínimo 30% de atividades presenciais e no mínimo 20% de atividades, eles cortaram aqui, né, acho que faltou uma revisãozinha, mas são de atividades síncronas, né, de atividades que podem ser remotas, mas são ao vivo. Então antes não tinha,
previsão disso, e não tinha essas limitações não eram claras. À distância é caracterizado pela oferta preponderante de carga horária à distância. Antes não tinha limite mínimo para atividades presenciais, mas agora tem 20% de atividades presenciais e ou síncronas mediadas e provas presenciais. Provas presenciais, interessante. Então eu nem tinha reparado nisso, mas agora tem um contingente ali de provas que precisa ser presencial. Interessante, interessante. Agora o ponto que eu sei que muita gente quer saber. Quais são os cursos que foram vedados, cursos que não podem mais ser ofertados à distância? Primeiro de todos aqui, acho que muita gente vai concordar, talvez alguns não. Me diz nos comentários se você acha que faz sentido ou não. Especialmente no caso, bom, nunca vou falar em seguida, que tem a ver com o vídeo da semana passada, que é a terapia, né? Então, psicologia, embora a maior parte das pessoas hoje em dia faça teleterapia, não se pode mais estudar psicologia completamente à distância, né? Então tem que ser na modalidade presencial. Medicina não pode ser à distância. Enfermagem, direito, odontologia. Essas 5 áreas aí, né? 4 são da saúde e uma das humanidades, não podem mais ser estudadas remotamente. O que é curioso, assim, é que, por exemplo, tinha uma estatística, talvez não sei se já esteja desatualizada, mas o Brasil, essa eu sei, o Brasil é o país do mundo que mais tem faculdades de direito, e no Brasil havia mais faculdades de direito do que supermercados. Interessante, né? Além disso, sobre a medicina, me traz uma chamada de atenção aqui, mas é que como eu não tenho nenhum número, eu pesquisei, não achei nenhum número relevante sobre as faculdades de medicina à distância, é interessante pensar assim, será que isso deixa a medicina ainda mais elitizada hoje em dia? Apesar de que, né, os médicos como profissionais livres e com o aumento das faculdades de medicina isso, e o FIES e tudo mais, isso tenha sido, enfim, tá até ruim para os novos médicos, né, muito entre aspas, mas não se ganha mais como ganhava antigamente, tem que fazer muito plantão, essas coisas, e né, especialmente em grandes polos urbanos, vai se tornando cada vez mais difícil viver como médico no início de carreira. Então, é um ponto. Mas será que isso muda alguma coisa? Eu não tenho como dizer, assim. Se você tem experiência com médico, tem alguém na família fazendo medicina, queria entender se isso realmente influencia, porque, pelo que eu saiba, a maior parte das disciplinas, né, claro que assim, anatomia, coisas muito de livro de biologia, você poderia fazer remoto, mas as partes práticas e tudo mais, não sei o quanto isso influencia ou não, né? Na formação, claro que se tratando de médicos e de uma formação humanizada, é importante que eles tenham interação entre si e com professores, né? Não que todos os professores serão humanizados, mas enfim, é interessante. É o mesmo argumento dos professores que a gente já vai chegar lá. Então, sobre essas 5 áreas, interessante, medicina, odontologia, enfermagem, então meio que num conglomerado próprio, mas direito faz sentido, né? Mas ainda assim, talvez o semipresencial fosse suficiente, a depender das limitações por matéria. Mas talvez também seja uma estratégia para limitar a quantidade, né, de faculdades de direito disponíveis, não sei. É interessante dar uma investigada nisso nos próximos anos. Mas psicologia é interessante. O vídeo da semana passada foi sobre terapeutas. Terapeutas podem ter redes sociais? Ou deveriam ter redes sociais? Enfim, isso envolve várias questões, não só de letramento, né, e de comunicação e de realmente interação com o paciente, com o cliente, né, como se diz muitas vezes, mas na formação de psicólogos à distância é interessante pensar como é que, né, fica claro que esse contato estritamente remoto, EAD, assíncrono ou mesmo que seja síncrono mediado, ele não é tão humano quanto deveria, né? Ou quanto precisaria ser. E, bom, o que você acha disso? Você acha que faz sentido? Mesmo as pessoas fazendo teleterapia? Eu acho que faz, mas assim, talvez eu consiga ser facilmente, né, convencido de que, por exemplo, semipresencial seria suficiente. Porque diferente do que muitas pessoas pensam por causa daquele vídeo, eu não sou um hater de EAD. Mas eu acho que precisava que, né, limitações claras fossem feitas ali, distinções no glossário comum e regras que fossem realmente implementadas. 2025 é o ano em que, né, estima-se que o EAD, que as matrículas à distância, superem as matrículas presenciais. E com uma média de 171 estudantes por professor, né, comparado a 22 estudantes por professor da graduação presencial, assim, existem muitas coisas com as quais a gente precisa se preocupar, voltando lá para o apagão das licenciaturas. Então,
pode ser sustentável de imediato, curto prazo, mas mas longo prazo, né? Não tem professor para todo mundo e a gente vai parar de formar professores. E uma vez que a gente não tem professores, aí sim fica difícil. E sobre professores, estamos aqui. Avaliações presenciais obrigatórias, pelo menos uma avaliação presencial a cada unidade curricular, com peso majoritário da nota final. Deve ser garantida a identidade do estudante avaliado, então não tem mais aquela coisa de alguém sentar no computador para você e fazer a prova, de alguém fazer a prova remota para você, sim, essas coisas existem, de você só fazer a prova colando. Tem prova que das universidades aqui, quase citei o nome, mas que você entra no Google, aparecem as respostas assim das provas do ano e tal, só mudam as alternativas, se não me engano. Enfim, e a galera só entrava lá e fazia. E se formar assim é ridículo, né? Então, poxa, é realmente a graduação para inglês ver. E não é o que a gente quer, obviamente, né? Valorização da docência e da mediação pedagógica, então, quantidade de professores e mediadores compatível com o número de estudantes. Porque sim, se a gente tem 171 estudantes por professor, todos os métodos de avaliação vão ter que ser objetivos ali. Você não tem como ler 171 redações por semana ou provas por, sei lá, por semana, sendo um professor só, não tendo o apoio de mediação pedagógica. Então, assim, são questões que limitam muito a qualidade da sua graduação e isso precisa ser levado em consideração. Essa nova figura, né, do mediador pedagógico é um especialista da área do curso que precisa ficar disponível para, né, consulta dos estudantes e tudo mais, fazer essa mediação e participar ativamente da formação das pessoas, que é diferente de um tutor. O tutor tem mais que a ideia administrativa da coisa ali, como eles colocaram, mas não é só para dar, sabe, fazer apoio, fazer reforço de matéria. Acho que eles vão ter um papel mais expressivo do que isso. Vou investigar mais e vamos ver como é que isso vai, né, se estabelecer especificamente sobre essa mediação pedagógica. E além disso, agora os polos EAD têm novas exigências. Então, infraestrutura física e tecnológica adequada aos cursos, mais estrutura mínima, né? Vedação de compartilhamento dos polos entre instituições de ensino superior e eles poderão ser avaliados por amostragem. Então, né, podem ir lá e fazer uma fiscalização em 3 dos seus 5 polos e se algum deles não tiver, né, a par ali das métricas e dos requisitos mínimos, você vai ter que se virar, né? Você, grande conglomerado de educação internacional. Mas enfim, já é alguma coisa, assim, não sei se chega a ser uma super solução, mas já tira um pouco desse aspecto precarizado da educação superior, né, do ensino superior, e antes que alguém, né, venha, meu Deus, Lucas, mas isso cara, são conglomerados multimilionários explorando professores, estudantes e governo, então eles têm, né, um cascalhinho ali para montar um polo que tenha, sei lá, alguns computadores, espaço para os estudantes, uma bibliotecazinha. Então, não é o fim do mundo e é plenamente aplicável. E não é só isso, acho que um dos mais importantes são alguns detalhes que eu vou trazer agora e a coisa vai ficar interessante, que aí é uma parte que me toca, é uma parte que eu dei muito destaque naquele vídeo, que foi o primeiro vídeo do canal, que furou a bolha e trouxe muita gente interessada em educação e que me fez perceber que o papel do professor é um debate político, assim, é uma coisa que é muito importante para muitas pessoas, porque tem-se essa ideia de que a educação hoje em dia é doutrinária e não sei o quê, e talvez muito disso tenha a ver com, né, a falta de empatia na formação, e isso é esticando bastante, mas vamos dar uma olhada no que isso muda para professores, porque até agora eu não mencionei, né, licenciaturas. Então, vamos lá. Primeiro, né, no oferta exclusiva dos cursos presenciais, o que estão como regras ali? Medicina é vedada a introdução de carga horária à distância. Eu já acho que talvez seja um exagero, talvez anatomia, algumas coisas assim pudessem ser feitas remotamente, especialmente considerando que é um curso integral na maioria das vezes, enfim. Mas aí, tá bom, né? É isso, já é um curso restrito, não sei se você tiver alguma opinião sobre isso, por favor, deixa aqui. Direito, enfermagem, odontologia e psicologia devem ser ofertadas com pelo menos 70% da carga horária total em atividades presenciais. 70% da carga horária total. Ainda não é 100%, mas pô, pelo menos alguma coisa, você vai ter algum dia da semana que você pode ficar em casa, se você estiver estudando, e eu acho que faz sentido, tá? Eu não acho que é essa crocância toda, fazer com que tudo seja presencial e tudo mais, e não é assim que a banda toca. Eu sei que, pô, imagina quem tem que pegar, imagina, né? Você muitas vezes também já teve que ir de ônibus, aí sai cedo e volta, e não sei o quê, ou pegar uma bicicleta e volta. Aí eu ia de ônibus, aí voltava de ônibus, aí tinha, sei lá, um projeto sábado de manhã, você ia de ônibus de manhã.
Enfim, é duro, é duro. Eu sei que é duro, é uma porcaria, mas tem que fazer, né? É um período da vida muito importante e faz diferença na formação. A gente tem dados para isso e, bom, experiências, né? Se você vê as pessoas comentando quanto elas não acreditam no EAD, como era feito, talvez agora melhore um pouco com essas regulamentações mais claras e tudo mais, bom, detalhadinho, né? Cursos semipresenciais. Educação, né, na área da educação. Então, pelo menos 30% das atividades têm que ser presenciais e 20% presenciais síncronas mediadas, né? Os cursos das seguintes áreas: educação e ciências naturais, matemática e estatística. Aqui eu entendo que a ideia é continuar formando professores e evitar um pouco o apagão, porque se fosse 100%, né, educação fosse 100% presencial, muitas pessoas não gostariam de fazer. Eu acho que mais importante até do que vamos ver, do que o direito, por exemplo, ou tão importante quanto o direito, é que a área da educação fosse obrigatoriamente presencial. Entendo, obviamente, que se já ninguém faz, se a taxa de evasão já é para cima de 50% nas licenciaturas no Brasil, cara, eu sei que é loucura e eu entendo que é uma concessão que eles precisam fazer para que pelo menos algumas pessoas ainda façam e se formem na área da educação. Só que, idealmente, seria presencial essa área específica, assim. Mas, bom, a gente vai ver só um detalhezinho, porque tem um asterisco nisso aqui. Lembra quando eu mostrei esse slide aqui? Talvez você não tenha reparado nesse detalhe que é: demais cursos da área da saúde e licenciaturas também não poderão ser ofertados à distância. Também não poderão ser ofertados à distância. É duro, hein, seu Mac, mas beleza. Exclusivamente nos formatos presencial ou semipresencial. Ou seja, independente da área que você for fazer, independente do curso que você for fazer, se você for fazer uma licenciatura para licenciar-se professora, professor, você precisa fazer semipresencial ou presencial. Isso, pelo menos, é uma pequena vitória para, né, a qualidade das licenciaturas no Brasil. E, enfim, independente da área que você vai fazer, você precisa, em alguma instância, estar presencialmente com outras pessoas, com professores, com colegas, e não é só no estágio. E isso, por si só, já é muito interessante, já é uma pequena vitória para a qualidade da educação. Sei que não é para a qualidade de vida de quem gostaria de estar fazendo ali, mas longo prazo sim é para a qualidade de vida de todo mundo, porque ninguém quer estar num país em que a educação é precarizada, né? E, por exemplo, olha o que é curioso, do outro vídeo, é uma sensação que eu fiquei. Se eu digo que a educação no Brasil é de baixa qualidade, você não se sente atingido, eu não me sinto atingido ou atingido. Porque a gente entende que, assim, no geral ela é abaixo, mas não quer dizer que a gente está abaixo. Agora, com o EAD, isso muda um pouco. Se eu digo, e como eu disse no outro vídeo, que existem problemas no EAD, muitas pessoas que estudaram EAD se sentiram pessoalmente atingidas, como se a graduação delas valesse menos. Talvez por, sabe, pelo discurso ou pela própria noção de que sim, existem concessões que são feitas para a gente estudar à distância, né, para essa qualidade de vida que vem disso, mas é interessante que as pessoas se sentem pessoalmente ofendidas, como se elas não tivessem agência, né, nesse processo, e eu sei que muitas pessoas muito boas, inclusive muitas comentaram de forma exuberantemente inteligente e de forma muito bem argumentada e muito bem embasada, que óbvio que a graduação tem limitações, eu não sei o que, isso justificaram, mas assim, não era um ataque a quem fez EAD, óbvio que não. EAD é importante, precisa existir ensino à distância, não tem por que não existir. Agora, dizer que a educação no Brasil é ruim, não quer dizer que você é burro, nem que eu sou burro. E dizer que o EAD é ruim não quer dizer que quem se formou em EAD não tem valor nenhum. Existem problemas há, né? E com isso a gente precisa descobrir e debater maneiras de atacá-los de forma mais saudável. E acho que com algumas regulamentações e com uma discussão saudável aqui a gente consegue chegar lá. Então, última coisa que é muito interessante e a gente encerra esse vídeo, beleza? Quais são as áreas sem vedação, né, do formato de oferta? Artes e humanidades, negócios e administração, computação e TICS e ciências sociais, comunicação e informação. Então, veja só, as artes e as humanidades, na modalidade bacharelado, né, não precisam mais serem presenciais ou semipresenciais, podem ser completamente remotas. Óbvio que do ponto de vista de um bacharelado faz sentido, considerando que, né, seria extrapolar demais, mas é engraçado só, artes, humanidades, comunicação, informação, ciências sociais remoto, né? Como é que você estuda, você se torna um cientista social remoto? Enfim, é engraçado, barra irônico, mas faz sentido do ponto de vista de a gente não pode vedar também todas as formações de uma vez. Aí sim, acho que com o tempo começa a, né,
se formar uma distinção entre quem fez tal curso ou tal curso presencial ou EAD, mais do que já existe. E é curioso, porque são algumas dessas faculdades, por exemplo, muitas pessoas fazem ciências sociais depois de já serem formadas em direito, para antes fazer um mestrado, alguma coisa assim também. Então, muitas pessoas estudam filosofia depois de fazer uma outra faculdade por prazer e tudo mais. Então, acaba tomando esse caráter assim mais quase que de hobby, o que é bom para quem quer, né, ter acesso, mas é ruim para quem precisa e está limitado a essa formação. De todo modo, independente, né, da modalidade, eu ainda acredito que é melhor você fazer uma faculdade do que não fazer nenhuma faculdade. E sei que é um take controverso, eu mesmo, quando era muito jovem, eu não queria fazer, mas, enfim, fui obrigado e não me arrependo. Obrigado, pai, obrigado, mãe. E, enfim, é isso. Você gostou dessas novas regras? Eu achei interessantes, eu achei o saldo geral assim positivo. Tem algumas coisas que eu gostaria de monitorar com o decorrer do tempo. Eu trago aqui mais dados, a gente entendeu o porquê que isso e não aquilo. É um pouco curioso ainda, mas acho que no geral é um saldo positivo, ainda bem, porque isso estava me deixando um pouco aflito de não poder já responder com dados relevantes e com informações, né, oficiais aquele vídeo que tanto, né, acalentou corações e discussões e tudo mais. E assim, é isso, é assim que morrem os cursos 100% EAD. Nenhum curso mais pode ser 100% EAD. Então, pelo menos uma provinha presencial, uma passadinha no polo lá você vai ter que fazer, né, para provar que você fez alguma prova na sua graduação. E que bom, isso já, né, tira um pouco esse caráter precário de algumas formações, todas essas questões de prova à distância e tudo mais, e humaniza mesmo que minimamente todas as formações. Isso é muito, muito importante, pelo menos para mim. Se para você não for, comenta aqui embaixo e a gente vai discutindo por lá. Sou o Lucas, é um prazer ter você por aqui. Se quiser se tornar membro do canal por R$ 2,99, tem vídeo e live todas as semanas aí, tudo que eu leio, tudo que eu assisto, algumas músicas de vez em quando, né, e papos um pouco mais filosóficos e introspectivos por ali, e lives onde a gente decide a pauta do canal e decide coisas para fazer. E, enfim, a gente troca bastante referência boa lá, é uma galera bem legal, então talvez te interesse. Se não te interessar, fica à vontade, mas por favor deixa o like, ajuda bastante o canal. Se não tiver nada para comentar, comenta um coração, qualquer coisa assim, que ajuda muito, muito, muito mesmo. E nós nos vemos por aí. Se quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve e aquela coisa toda. Tchau!